queridos pais. Eu sou José João, psicólogo da Secretaria de Educação de Paudalho. E em tempos de pandemia, não é possível a gente conversar presencialmente. Então, encontramos essa forma de a gente estabelecer um diálogo por aqui. Hoje, eu trago para vocês uma temática importante para a construção dos nossos filhos, que é a importância da família para a construção do ser. Então, a família, que é o primeiro conjunto social onde a criança se insere, é fundamental para a construção desse sujeito. A família é peça imprescindível no processo de construção da identidade da criança, ou seja, é fundamental que exista uma família por detrás dessa criança para formar a personalidade, o caráter, os valores. E aí a gente pode dizer que a família é defensora da vida. E é o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a família é formada por pai, mãe e filhos. E é nesse lar que se desenvolve o processo de construção de identidade da criança. Mas é importante também a gente poder fazer uma distinção, uma diferenciação entre o que é o lar e o que é a casa. A casa é o espaço físico, são as paredes onde a gente se sente protegido. E o lar é o espaço onde se estabelece as relações, a dinâmica, a psicodinâmica da família. Como é que essa família ela atua entre essas relações para poder educar os seus filhos, para instruir, para formar e, sobretudo, para criar um espaço harmonioso onde ela possa se desenvolver. E aí é fundamental a família na vida dos filhos. Então ela é importantíssima porque é o apoio e o suporte da pessoa. Ninguém consegue viver só. Não existe um ser humano que consiga viver sozinho, até porque ele é um ser social. Para que ele possa se tornar esse sujeito, esse ser social, esse ser de relação com os outros, ele precisa interagir exatamente com os seus semelhantes. Apesar das personalidades serem diferentes, elas formam ou deveriam formar uma união inquebrável, ou seja, a personalidade, que é um conjunto de características biológicas, psicológicas e sociais serem diferentes, e deveria formar uma união inquebrável, às vezes existem alguns atropelos, alguns contratempos nessa instituição denominada família, em que há o rompimento das relações, dos vínculos. Mas é importante pensar que eu preciso dessa família, eu preciso me constituir como sujeito em uma família. Então é importante que a gente possa pensar em todas essas questões, nesses vínculos de afeto, dessas divergências que existem, mas sempre valorizando a ideia de que a união vai prevalecer nessa família, a harmonia, o diálogo. E aí ela tem papéis importantíssimos, né? Os papéis sociais da família são fundamentais para desenvolvimento da personalidade, construção do caráter das crianças. Então, o primeiro papel que a gente vai discutir aqui é o papel conjugal. É básico e determinante. E o que é esse papel conjugal? Como é que a gente compreende esse papel? Os pais, que é o papel que é composto pelo casal e inclui o conjunto de espaços em que as crianças não podem intervir. Ou seja, é esse papel conjugal, é esse papel que se estabelece na relação entre o casal que vai formar a personalidade, o caráter, desenvolver valores e virtudes nessa criança. E por que ela não pode intervir? Porque nesse papel existe o seguinte: a hierarquia. Há uma verticalização. Dentro desse papel conjugal, os pais estabelecem o modo de formação, o modelo de família, traça as metas, as estratégias para construir a identidade dos filhos. E aí
a gente vai também extrapolar um pouquinho e dizer que compreende o espaço da sexualidade do casal, onde a criança não pode intervir, compreende o espaço de que o casal estabelece as normas e regras dessa família e o filho precisa obedecer, então ele não pode intervir, há uma fronteira e a fronteira é exatamente o limite. O papel conjugal ele é determinante, básico para o processo da construção da identidade da criança. Existem outros papéis que nós vamos discutir e um deles é o papel materno. É fundamentalmente afetivo e a sua função é fornecer proteção e apoio à criança. Ou seja, é um papel acolhedor, de acolhimento, de amor, muito forte que existe. E é fundamentalmente importante essa função materna, essa função da maternagem, do cuidado, ao acolher, porque traz a ideia de proteção. E a criança precisa sentir essa proteção, a criança precisa perceber que existe uma figura materna que traz esse acolhimento, essa proteção, no qual ela vai se sentindo segura, apoiada e posteriormente fortalecida. Mas existe também o papel paterno. Né? E aí, qual é a diferença entre o papel materno e o papel paterno? O papel paterno, por outro lado, é mediar essa díade entre mãe e filho, ou seja, ele media essa relação entre mãe e filho. Só que não é que o pai não vai acolher, não vai dar amor, mas o pai ele é mais incisivo, ele tem a função de interdição. E aí, nesse momento, ele vai ampliar exatamente os limites, o que é possível fazer e o que não pode ser feito. Por quê? Porque a função do pai, o papel paterno, é o papel de intervir nessa relação para impor os limites. O papel fraternal ocorre entre irmãos. Então, esse papel que ocorre entre irmãos, que a gente chama de papel fraternal, é a relação entre iguais, irmãos com irmãos. Porque no papel materno e no papel paterno e conjugal não pode haver essa relação de igualdade? Porque aí as figuras de autoridade são os pais. E para isso tem que haver uma hierarquização onde a criança perceba o seguinte, que ela é, nesse espaço da família, nessa instituição, ela é amada, ela ocupa um lugar central, mas o papel dela é obedecer e que as normas são feitas pelos pais. Então esse papel entre irmãos, que é um papel de iguais, nele prevalece os sentimentos de raiva, de amor, de carinho, de amizade, enfim, os sentimentos de ambivalência. Mas o que é que tem que prevalecer? É o sentimento de amor. E aí, quando as crianças entram no processo de discussão, de divergência de pensamento, que ocorre as brigas entre irmãos, e ali elas ficam chateadas, elas ficam com raiva uma das outras, o que deve prevalecer depois nesse contexto de relação é o sentimento de amor. A raiva vai passar, o sentimento de chateação vai passar e vai prevalecer o sentimento de amor. Mas aí cabe aos pais usar o seu papel, fazer por onde o seu papel conjugal seja estabelecido para poder orientar essas crianças. É o espaço do diálogo, é o espaço da conversa, mostrar em que momento você errou, em que momento você acertou nesse problema, quem gerou essa discussão, pede-se desculpas, porque ele vai entendendo que cada vez que as coisas vão acontecendo, as discussões vão acontecendo, existe alguém que está por detrás, mediando essa relação entre iguais. Por quê? Porque precisa prevalecer o respeito, essa construção coletiva que nós estabelecemos uns com os outros através das relações que a gente vai formando na convivência social. Então esse papel de irmãos, que é o papel fraternal, ele é fundamental para entender que mesmo sendo iguais, precisa haver o respeito. O respeito ele não é apenas do filho para o pai, para a mãe, na família, mas ele é também
entre os irmãos, porque o respeito é algo fundamental para as relações humanas. E aí a gente tem o papel filial, que é o papel de filho, que corresponde aos vínculos que a criança estabelece com os seus pais e tem a ver com o respeito pelas hierarquias e a internalização do senso de autoridade. Como a gente já falou muito de hierarquia, significa dizer que existe uma cadeia, os pais estão aqui, os filhos estão numa linha mais abaixo. E o que é que acontece? Nesse processo, essa hierarquia ela precisa ser respeitada. Esses vínculos de amor precisam ser respeitados. Por quê? Porque ela precisa internalizar a ideia de que o papel dela enquanto criança é obedecer e internalizar que ela está obedecendo a uma autoridade. Os pais são figuras de autoridade. E como é que eu exerço essa minha autoridade na relação com os meus filhos? Tendo firmeza, sendo racional. E como é que eu vou exercendo e trabalhando? Passando para esse filho a segurança, o meu espaço de autoridade que ele não pode misturar. E aí a gente vai estabelecendo. E as frustrações, que são os limites que nós oferecemos para os nossos filhos, é fundamental para que ele possa ser resiliente, para que ele possa entender a ideia de responsabilidade, de perseverança, de compreensão, de respeito, de que eu não posso fazer tudo no aqui e no agora, porque as coisas não funcionam assim. E eu, como filho, existe a necessidade de eu introjetar que eu tenho como papel a obediência. E aí, se fazer autoridade é fundamental. Então, os pais precisam adotar essa postura e, nesse sentido, fazerem-se a autoridade. E a autoridade é deixar que a criança perceba que ela deve um respeito, que ela precisa internalizar esse respeito por essas figuras, que são os pais, e que mais tarde a gente, quando vai para a escola, para o segundo momento da vida, que é a educação secundária, a gente vai entender que tem outras figuras de autoridade, que é uma delas na escola é a professora. Os vínculos afetivos. É importante que haja vínculos afetivos e emocionais entre a família, visto que a presença participativa desta instituição é essencial para o desenvolvimento saudável dos aspectos cognitivo, afetivo, emocionais, comportamentais e sociais. Ou seja, esses vínculos afetivos, esses vínculos de amor, de emoções, de sentimentos, de paixões, é imprescindível que a família seja participativa, participe da vida da criança. Por quê? Porque são esses vínculos, são essas relações que vão promover o desenvolvimento da criança no sistema cognitivo, sua concentração, atenção, paciência, equilíbrio, inteligência, afetivo das suas relações, das suas paixões, o afeto, do toque, do abraço, do elogio, como eu lido com as minhas emoções, que é fundamental. Somos seres de emoções, mas o que precisa predominar na dimensão soberana do nosso pensamento é a nossa razão. Então, como eu lido com essas emoções? Elas me tiram de modo a pensar que eu não estou sendo racional, ou como é que é isso dentro do meu pensamento? Então, como é que eu me comporto a partir dessa família, da participação dessa instituição na minha vida? Como é que é esse comportamento na relação com as pessoas? A ideia de respeito, a ideia de entendimento, de compreensão, de empatia, de solidariedade, de responsabilidade. E a mesma coisa no mundo social. Como é que eu me comporto com outras pessoas nos diversos espaços que eu ocupo ao longo da minha existência? A participação da família na educação dos filhos. Isso aí é fundamental, gente. A participação da família é fundamental. Por quê? Porque a família assume um papel extremamente importante, modelando e programando o comportamento. E aí, veja, para que ela possa modelar e programar esse comportamento,
ela precisa participar, ela precisa intervir nas relações dos filhos, ela precisa observar, compreender, identificar alguns aspectos comportamentais dessa criança para que ela possa ajustar e modelar esse comportamento. E aí a gente vai dizer que quando ela está fazendo isso, ela está construindo a identidade, está construindo o eu dessa criança. E é essa identidade da ideia de psicológico que a gente vai falar, que é o que torna o ser humano diferente uns dos outros. E nesse sentido, a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque o que transforma, o que forma a nossa identidade é exatamente o modo como a gente está sendo construído, formado. E aí é a personalidade, que todo mundo tem, mas cada um é diferente. Então, isso se constrói, essa participação ela vai se construir entre a família e a criança. Como a psicodinâmica da família é estabelecida, é o que vai dizer de que dessa criança vai ser um adulto seguro, um adolescente seguro, tranquilo, capaz de pensar, capaz de se compadecer com as questões do outro, ser solidário ao outro, ser empático. Por quê? Porque a família ela é o primeiro agente socializador, ou seja, é o primeiro espaço de socialização e de educação da criança. Em outras palavras, a gente pode dizer que a família é a porta de inserção da criança para o mundo, ou seja, é pela família que ela vai conhecendo o mundo. O modo como ela vai para o segundo momento, que é o espaço da socialização secundária que se dá na escola, o modo como ela chega aí na escola diz muito de como ela está sendo educada pela família. Então, por detrás dessa criança, existe um ser humano e é por isso que não pode haver nenhum ser humano sem família. Nenhum ser humano sem o pai e a mãe ou alguém que possa assumir esses papéis. E aí a socialização primária, que é o que se dá na família, que eu falei anteriormente, né, compete à família. E aí, como é que vai se fazendo isso? Construindo valores e virtudes dos filhos. Os valores e as virtudes da responsabilidade, do respeito, da sabedoria, da inteligência, da empatia, são fundamentais. Respeito ao processo de dignidade humana, ao outro e a si próprio é fundamental. E aí a família ela vai trabalhar na perspectiva de desenvolver um ambiente onde essa criança possa crescer ou se desenvolver de modo saudável. Dessa forma, ela vai desenvolvendo a segurança em si mesmo, vai se tornando um ser seguro, tranquilo, que vai ajudar bastante no seu processo de educação enquanto criança, adolescente e que vai dizer bastante quem é esse adulto que nós queríamos entregar ao mundo e como pai e mãe o desejo é entregar um cidadão dotado de valores, de virtudes e de respeito. Ou seja, o cidadão cumpridor dos seus direitos e deveres em uma sociedade. O diálogo entre a família e a escola. Aí é fundamental, não pode haver uma família dissociada de uma escola e uma escola dissociada de uma família. Esse diálogo ele é fundamental. Por quê? Porque a escola tem sua função e a família tem a sua função, cada uma com suas especificidades. Mas o que é que elas têm em comum? As duas promovem educação. Então, traçar estratégias para aproximar pais e responsáveis dos gestores e professores é fundamental. Por quê? Porque os pais precisam conhecer o espaço escolar, as dependências da escola, confiar na proposta pedagógica que essa escola oferece para os seus filhos e levar o conhecimento dos professores também. Quem são essas crianças em casa? As dificuldades, por exemplo, de fazer atividades. As tarefas que os professores enviam para as crianças fazerem em casa é para dar continuidade ao que se estuda na escola. E aí o professor, numa escola que tem 25 alunos, muitas vezes ele não dá conta de observar de uma forma mais aprofundada algumas dificuldades. E nessas tarefas que eles vão
realizar em casa sob a supervisão dos pais, os pais às vezes observam que o filho tem uma dificuldade maior em português, uma dificuldade maior em matemática, e aí é importante que o professor possa saber disso. Então é importante esse diálogo para pontuar para o professor, para que ele possa desenvolver estratégias, planejamentos e um plano para ajudar essa criança a se desenvolver e ultrapassar essa dificuldade. O objetivo é modificar a relação entre família e escola para o crescimento e desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Ou seja, então o objetivo de traçar todas essas metas é exatamente modificar essa relação para que a criança possa desenvolver a sua aprendizagem, o seu processo de compreensão, de entendimento. E aí é fundamental a participação da família dentro da escola. E aí quando a criança percebe que os pais estão participando, que os pais se preocupam, acompanham as tarefas da escola, elas se sentem seguras e se tornam protagonistas da sua própria história, se tornam autoras da sua história e adquirem o desenvolvimento da segurança em si próprias. Algo que é muito comum hoje em dia a gente perceber é a ideia de transferir responsabilidades. É um movimento comum a transferência de responsabilidade entre a família e a escola. Às vezes os pais acabam transferindo a sua responsabilidade para a escola e a coisa não funciona, o movimento não é esse. Cada um com a sua responsabilidade promovem educação. Se a família tem como objetivo formar a identidade dessa criança, desenvolver um ambiente saudável para que ela possa crescer de modo tranquilo, se a família é responsável pela construção da personalidade e pela formação do caráter, ela precisa assumir essa responsabilidade. Ela precisa criar estratégias, os pais, metas, para que isso seja alcançado na família, para que essa criança introjete a ideia de que os pais são figuras de autoridade, que eu não posso fazer tudo no aqui e no agora, que tudo é preciso passar pela autorização dos meus pais. Então, quando eu desenvolvo essa ideia de obediência, de respeito à figura de autoridade, esses pais estão por detrás, desenvolvendo exatamente a minha capacidade de obedecer e de perceber que eles são autoridades, que eu sou de fato amado, eu tenho um lugar central naquela família, mas eu devo sempre obediência aos meus pais. E aí a escola compete o segundo momento, mas o modo como essa criança chega na escola, ele vai estar intimamente ligado ao modo como ele é educado por essa família, como está sendo construída essa identidade. Então, nesse segundo momento, a escola não pode assumir a responsabilidade da formação, da construção de valores e responsabilidades, de virtudes, outras virtudes. A escola vai se preocupar com a ideia de alfabetizar, diplomar, certificar e trabalhar os conteúdos das disciplinas dentro de sala de aula. Então, é essencial que haja um entendimento de que as duas são parceiras nessa caminhada e se complementam, cada uma com seu papel fundamental no cotidiano dos jovens. E aí foi o que eu já falei. Elas são parceiras porque uma está associada à outra, uma precisa da outra. Mas aí cada uma com seu papel para que possa formar esses jovens. Por quê? Porque escola e família têm um objetivo comum. E esse objetivo é preparar cidadãos bem-sucedidos para conviver com as sociedades da vida em sociedade de forma crítica e reflexiva. Então, são parceiras, são importantes, as duas são importantes para a construção do sujeito, para a vida do sujeito, mas cada uma com suas responsabilidades. E aí não adianta transferir essas responsabilidades, porque quando a gente faz isso, a gente vai sobrecarregar a escola e vai estar sendo negligente com os nossos filhos. Bom,
A gente agora vai assistir um pequeno vídeo que vai detalhar um pouco disso que foi dito para que vocês possam refletir. Qual é o papel da família na educação dos filhos? Será que a escola sozinha dá conta de formar os nossos filhos para a vida adulta? Na esquina do pensamento de hoje, nós vamos dar continuidade à terceira grande dica da série A Escola dos Nossos Filhos. E nessa dica, vamos conversar um pouquinho sobre o papel da família no processo de educação das nossas crianças. Mas antes disso, vem sempre aquele aviso. Se inscreva no canal clicando nesse ícone que vai aparecer aqui, curta o vídeo clicando também nesse joinha que vai aparecer aqui e compartilhe esse link nas suas redes sociais. Vamos disseminar essa importante reflexão para a maior quantidade de pessoas possível. Pessoal, nos 2 vídeos anteriores nós conversamos um pouco sobre os cuidados que temos que ter no processo de escolha da escola dos nossos filhos e filhas. Podemos verificar que existem várias questões que devem ser analisadas antes que você faça a matrícula de seus filhos em uma instituição de ensino. No vídeo de hoje, eu gostaria de inverter o foco e olhar um pouco para a família. Se a escola tem obrigações, deveres e cuidados para com os nossos filhos e filhas, qual é a responsabilidade da família nesse mesmo processo de educação? Bem, podemos começar a pensar em uma questão jurídica, por exemplo. A Lei 9.394 de 1996, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou simplesmente LDB, como nós conhecemos, possui 2 artigos que apontam bem para essa questão. Em seu primeiro artigo, a LDB define que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E em seu segundo artigo, ela reafirma que a educação é dever primeiro da família e depois do Estado. Pensando nessa questão, o Mário Sérgio Cortella comentou certa vez que não é a família que ajuda a escola na educação dos filhos, mas é a escola que ajuda a família nesse processo. Isso quer dizer que o primeiro contato com o processo de aprendizagem, os primeiros ciclos de formação acontecem justamente na família. A primeira grande escola da vida de qualquer pessoa é a família. Os valores éticos, de gentileza, de interação, de vivência com as diferenças se iniciam dentro do seio familiar. Mas o que se percebe é que há, com certa frequência, uma inversão dos papéis, onde os pais colocam a formação dos filhos cada vez mais a cargo da escola. A cada dia que passa, as crianças estão entrando mais cedo na escola, em função da falta de tempo e da vida agitada que estamos levando atualmente. Em algum momento, nós, pais, temos que pensar como estamos realizando o nosso papel de educadores no cotidiano dos nossos filhos. Não podemos confundir a ideia de criar com educar. Muitos pais criam os filhos, mas não educam. Assim, é possível que problemas como misoginia, bullying, depressão e outros tantos problemas vividos pelos alunos no dia a dia da escola tenham a sua origem ou seu reforço dentro da própria família. Temos que ficar atentos para esse fato. Precisamos ter consciência de que o papel da escola é instrumentalizar o indivíduo e gerar competências para a vida em sociedade. Mas os valores éticos, morais e de convivência se iniciam na família e essa responsabilidade não pode ser repassada para ninguém. Um grande abraço e até a próxima esquina. Prezados pais, a gente viu um vídeo, o professor ele é bem claro, ele distingue muito bem as funções e os papéis da família e da escola. E como a gente já falou aqui, é exatamente isso, a ideia da construção dos valores éticos e morais, esse processo de reflexão interna que a gente precisa dia por dia, momento por momento, precisa refletir sobre a partir do que acontece no nosso cotidiano, é fundamental para que eu possa me desenvolver e fazer as escolhas, né, dentro do processo de responsabilidade, porque a ética é um processo de escolha, decisão e reflexão com responsabilidade, certo? Então, a primeira escola de qualquer sujeito, de qualquer pessoa, é a família.
É por ela que a criança vai entrar no mundo, e os pais precisam compreender algo que é fundamental, que o professor frisa aí no vídeo. Os pais precisam entender a ideia de cuidar e de educar. Quando a gente dá o banho, leva ao médico, faz o processo de higienização, dá comida, nós estamos cuidando dos nossos filhos. O processo de educar ele é muito mais amplo, que é exatamente a ideia de construir os valores éticos e morais, as virtudes, e como essa criança vai introjetando toda essa formação, todo esse arcabouço de conhecimento que é transmitido pela família, e como ela vai levando isso para o mundo. E aí, por isso que é fundamental a gente pensar que a família é uma peça imprescindível no processo de construção da identidade da criança. Tudo passa pelo modo como eu fui educado. Tudo passa pelo modo como eu fui formado. Ou seja, eu sou o produto de uma família. O modo como eu penso, opero, atuo e ajo no mundo, ele está intimamente ligado ao modo como eu fui educado, como eu fui formado lá na minha família. É claro que ao longo da vida a gente vai também introjetando outros valores, vai aprendendo, mas a base dessa formação é a família. E aí a gente vai ficando por aqui. Poderemos nos encontrar em outro momento nessa relação, porque em tempos de pandemia precisamos manter o isolamento, o afastamento, mas a gente precisa estabelecer essa comunicação, esse diálogo. Muito obrigado e até uma próxima conversa.